Olá a todos, mais uma vez estamos juntos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do livro Jesus no Lar, obra do autor espiritual Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, hoje nós já estamos aqui reunidos e junto conosco está também aqui a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, meus amigos. Olá, Silvio. Um prazer enorme estar aqui reunidos com vocês para mais um estudo, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Deus seja conosco. Que assim seja. Então já podemos nos preparar, possamos elevar nosso pensamento e em prece. Primeiramente, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus para mais essa nossa atividade de estudo. E para tanto pedimos em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia possam nos envolver, preparando o nosso ambiente de estudo, nos envolvendo, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Pedimos também em nossa prece o amparo e a assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, os nossos irmãos instrutores espirituais, que possam estar juntos conosco, nos envolvendo em suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, nos amparando, nos protegendo, nos fornecendo aí todos os bons recursos necessários também para o nosso aprendizado. Assim, agradecendo por tudo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, que nós possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que lhe seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. E também pediremos aí para que as bênçãos de Deus, de Jesus, recaiam sobre todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, pedimos aí a permissão, para que possamos realizá-lo, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar então já o nosso estudo. Vamos pedir para que a nossa irmã Andréia possa fazer a leitura para nós do capítulo de hoje, que é o capítulo 26. Pode ser, Andréia? Claro, um prazer. Capítulo 26. O valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes.
consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer os necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem por meio das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Muito bem, Andréia. Então, aqui nós temos o nosso, né, capítulo 26, né, o valor do serviço. E logo aqui no início, né, do capítulo, logo no primeiro parágrafo, nós já temos aqui, né, a orientação sobre qual seria, assim, o nosso assunto, né? A questão aí, a questão da diferença entre os justos e injustos, dos bons e dos maus, né? Enfim, esse é o nosso assunto, né? E também pelo título aqui do nosso capítulo, né? A questão aí do serviço.
né? O valor do serviço, né? Assim, a importância do serviço, né? E serviço a gente sempre entende como o quê? Você servir, né? Poder estar aí auxiliando, né? Alguém, né? Ter assim, atendendo a alguém, né? Tá certo? Muito bem. E Jesus, nessa situação aí, na questão dos justos e injustos, a gente, após aquela leitura, a gente confere que Jesus nos traz assim uma orientação espiritual importante para nós, certo? Como em todos os ensinamentos, né? Em todos os capítulos anteriores, né? Nós temos aí uma orientação importante sobre a espiritualidade, né? Sobre uma verdade espiritual. Então ele está falando para nós como que nós, né? Somos assim envolvidos, né? Como que nós somos chamados, convocados para servir, tudo bem? Como que isso acontece, né? Todos, né? Percebam assim, justos e injustos, bons e maus. Todos assim, em algum momento, vão receber um chamado para estar atuando no serviço, né? Do bem, tudo bem? Então é isso que a lição aqui, né, do capítulo 26 traz para nós. Tudo bem? Então temos aqui, ó, a situação de um irmão, né, que tinha lá uma vida irrepreensível, tá certo? E as características que nos é colocado nesse parágrafo aqui, né, que tem a descrição dele, né, aqui, ó, certo fariseu de vida irrepreensível, atingiu posição, né, de imenso respeito público, tá ok? Aí está descrito para nós, tá? Ele conhecia a lei, olha, passava dias inteiros no templo, tá certo? Conhecia, né, a todas as leis, né, desde Moisés até os últimos profetas, decorara todos os textos da revelação, né? E era reconhecido, né, ó, até pelas próprias crianças, né, assim, quando passava na rua, enfim, aqui tem toda a descrição. Ou seja, tinha um perfil do quê? De uma pessoa justa, de uma pessoa boa. Por quê? Porque tem conhecimento, tudo bem? Né? Então, isso está bem claro para nós aqui. Ó, até a alimentação dele está descrita aqui para nós, né? Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com com a pessoa que era considerada impura, tá certo? Né? E aí tem uma situação, e aí que a gente foi aquilo que a gente falou no começo. Aconteceu alguma coisa lá em Jerusalém, né? Para que as pessoas, alguém pudesse auxiliar, pudesse executar um serviço, certo? Então, como é que foi a história? Está aqui, ó, no parágrafo seguinte, que a Andréa leu para nós, assim, ó. Fala aqui, ó, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Mas a gente sabe, né, que o anjo do Senhor precisa de ter um aliado, né, que um homem, uma mulher de bem, né, para poder atuar junto com esse anjo. E na sequência aqui, olha, necessitava, né, que tá falando aqui, ó, necessitava das mãos de um homem, né, das mãos diligentes de um homem, para que pudesse trabalhar em benefício de enfermos e sofredores. Tá certo? E aí é lógico, foi recorrer ao nosso irmão que está aí, né, caracterizado, aquele que tinha, pelo menos aparentemente, grandes condições, tá? Aqui, ó, lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste.
por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas aí ocorreu, né? Ocorreu o quê? Que ele, mas o devoto se achava profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. E me chamou bastante atenção isso também, né? Essa questão de epidemia, né? Para a gente agora também parece que foi providencial, né? Nós estamos estudando isso. Estudando agora esse capítulo nesse momento que agora a gente está passando pela pandemia, né? Da Covid, né? Agora, atualmente. Bom, mas aí, olha, vejam bem, o nosso irmão, né? Ele estava muito o quê? Ocupado, né? Certo? Percebam aí que ele estava ocupado. E deixou de atender, tá? Ó, como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, certo? Classificado em sua mente como válida imundície. Olha só, válida imundície. Ele não tinha, né? Isso foi mostrado para nós, que ele não tinha nenhuma condição, né? De se relacionar, tudo bem? Com as pessoas que estavam necessitadas, né? De auxílio. E o que aconteceu? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. Andréia, você está aí? Estou aqui, claro. Ah, então tá bom. Claro, estou aqui. Você pode continuar para a gente aqui? Eu estou verificando a questão aqui, né, que o nosso amigo lá, né, caracterizado aqui como aquela pessoa de bem, né, um homem de bem, não tinha condição, né, não quis, né, não pôde colaborar com o chamamento, né? Perfeito. E aí o que aconteceu? Na sequência aqui, olha, o anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. Aí o mensageiro afastou-se. Você pode continuar para nós aqui, por favor? Claro. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Isso, André, tá ok. Percebam, como aquele, né, amigo lá não estava mostrando condições de colaborar, né, era necessário que houvesse uma outra pessoa, certo? Para poder executar o serviço ali que precisava ser feito. Tudo bem? E aí, a quem que ele recorreu mesmo? Então, aí ele recorreu a outras pessoas amantes da lei, quer dizer, conhecedoras, amantes, mas eles também não se julgavam habilitados, eles se julgavam incapazes de poder colaborar com uma situação de extrema gravidade. Uhum, né? E aí? Quer dizer, percebam assim que são pessoas que detinham conhecimento. Isso, na nossa lição aqui, né, fica destacado o quê? Que o conhecimento não é tudo, né? Você pode ter conhecimento, mas se não tiver a disposição de utilizar o conhecimento, né, em benefício, no auxílio de alguém, ele não tem valor, né? Ele fica estagnado, ele fica parado, tá certo? É isso que está mostrando para nós aqui. Perfeito, Pode continuar? né? Isso. Claro, um instrumento, né, parado, né, não serve de nada, né? Uhum. Então, aqui, olha, ninguém desejava arriscar-se. Então, instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se.
por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação, robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Isso. O que está sendo mostrado e ensinado aqui para nós? Que, no caso aqui, quem que apareceu? Um criminoso. Um ladrão, né? Um velho ladrão. Tá certo? Mas que, surgindo uma oportunidade, ele abraçou a oportunidade. E a gente pode ver, né? Que a gente pode, assim, deduzir, né? Que um ladrão não vai ter lá os conhecimentos, né? De que, né? Aquelas outras pessoas que detinham lá conhecimento, estudos, enfim, conheciam bem as leis, né? Os ensinamentos aí espirituais dos profetas, enfim. O ladrão não devia ter esses conhecimentos, não. Mas ele abraçou a oportunidade. Ou seja, ele arregaçou, né, as mangas, né? E colocou a mão na massa para o que tinha que ser feito, né? Tá certo? E a gente imagina, né, que em se tratando aí de epidemia, em se tratando assim de pessoas em sofrimento, pessoas doentes, enfim, o que tem muito o que fazer, né? Quando a gente fala em epidemia, e agora como a gente tem uma pandemia, a gente imagina, né, a situação, que é uma situação que se compara muitas vezes com uma situação de guerra, né? Tá? Talvez não com tanta evidência, né, com tanto sofrimento assim evidente, mas existe muito sofrimento, viu? Né? Muita privação aí, né? Em momentos como de epidemia, de pandemia. Então a gente imagina aí o trabalho que precisava ser feito, tá? E quem que atendeu o chamado? Um ladrão, um velho ladrão, um criminoso, tá? Vamos lá, André, descrevendo o serviço, então? Claro. Enterrou cadáveres em sepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Muito bem. Então, né, ele atendendo o chamado, né, realizando todo o serviço, toda a tarefa ali que precisava ser realizada, ele conquistou ali, né, um bom resultado, né, conquistou amizades no céu, né, adiantou-se, ou seja, ele se elevou espiritualmente bastante, né, no caminho aí do paraíso, né, assim, né, tá? Então houve ali um bom resultado, um resultado positivo para ele, tá certo? Tá? Bem, então é isso que Jesus está ensinando para nós, né? Que a nossa atitude nos momentos de necessidade, de dificuldade, é o que vão trazer resultados para nós, tá? E não aquilo que a gente sabe, ou conhecimento que a gente detém, ou aquilo que a gente domina. Não é isso, tá? É lógico que ajuda, não vou dizer que é ruim, não. Também, claro, né? O conhecimento que a gente detém, né? Tudo isso colabora aí para nossa elevação espiritual. Mas em momentos em que a gente é chamado a realizar uma tarefa em benefício do próximo, é isso que vai colaborar aí para nossa elevação espiritual. Tá certo? Não é isso, André? Perfeito. Eu gostaria de citar aqui um trechinho. Aqui fala o seguinte: a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, né? Mostra para nós que aqui, né, dentre esses perfis de possíveis trabalhadores, cooperadores, o que se sobressaiu é aquele que tinha boa vontade, que é o que é a característica, né, dessa robustez, dessa cooperação robusta, né, destemida. Ele foi lá e realizou, ele foi lá e fez, né? E os outros que tinham o conhecimento deixaram passar a oportunidade. Então, a boa vontade, nesse sentido aqui,
ela realmente ela tem um valor muito superior ao do conhecimento, porque ela tem um poder realizador, né? Que os outros perfis, né, não se apresentaram. Sim. E outra coisa, né, que assim, tá bem destacado para nós, assim, a questão dele ser um criminoso, né? Ou seja, Sim. não importa o seu, né, o seu background, né, assim, o seu passado, aquilo que, né, você já fez ou deixou de fazer. Não importa realmente o quê? O que você vai fazer agora, né? De agora em diante, tá certo? Né? Então, as leis de Deus, no momento em que nós decidimos que nós queremos praticar o bem, nós, né, iremos receber não só a assistência espiritual necessária, né, que está mostrando para nós aqui, né, o amparo aí do anjo, né, como também nós vamos ter aí as melhores condições para a gente poder se elevar espiritualmente, tá? Independente do nosso passado. Tá? É lógico que o nosso passado a gente vai precisar ajustar, vai precisar espiar, vai precisar, né? Lógico, fazer os acertos necessários. Mas as oportunidades que nós temos no presente nos né, colaboram aí para a nossa elevação espiritual para um futuro melhor, né? Tá certo? Essa é a lição que nós temos para nós hoje. E que está aqui sintetizado no final, no parágrafo final aqui, olha, com a palavra aqui, né? Com o ensinamento de Jesus. Aqui, André, por favor, a virtude. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Certo. Tá vendo? Um ensinamento, como eu disse no começo lá, que é espiritual, um ensinamento espiritual valioso para nós e que, né, esclarece aí muitas dúvidas nossas ou muitas incertezas que nós podemos ter aí a respeito da justiça de Deus, né? Frente aí às nossas imperfeições e também nos animando, né, a abraçar as oportunidades na prática do bem que surgem para nós, né? Tá certo? Tudo bem, Andréia? Perfeito, Mais perfeito. alguma coisa? Belíssima lição, né? Então, não importa o nosso passado, o que importa é o que a gente vai realizar neste momento daqui para frente, né? É a nossa conversão interior, isso é o que é o mais importante. Isso, né? O passado a gente vai acertar em algum momento, né? Vai Perfeito, precisar, claro. né? Mas o importante realmente é do presente em diante, que a gente precisa, né? Não se deixar influenciar pelo passado, né? Assim, normalmente o que a gente fica? A gente fica às vezes muito, a gente é muito suscetível e influenciável pelo aquilo que a gente já fez, né? E deixa de às vezes, né, aproveitar oportunidades do presente, né? Do presente e do futuro para nós, né? É isso aí. Bom, esperamos ter colaborado aí com as reflexões, né? Com aí, né? Com o estudo aí dos ensinamentos de Jesus, né? E esperamos que cada um que está aqui presente conosco nesse estudo possa aí ter melhores assim elementos, né, para poder refletir e tomar aí as decisões necessárias nas suas atividades do dia a dia aí, né? Temos aí a certeza que as nossas lições aqui do livro Jesus no Lar tem nos traz essa possibilidade aí, nos traz esses elementos importantes aí para nossa, né, para o nosso conhecimento espiritual. Muito bom. Então vamos ficar por aqui. Hoje foi o nosso capítulo 26, o valor do serviço. E convidamos todos aqui para a próxima semana. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do livro Jesus no Lar. Possamos, nesse momento, já de agradecer, né, por tudo que nós aprendemos nessa oportunidade, por todos os conhecimentos que tivemos hoje aqui nesse nosso estudo
agradecendo também o amparo e assistência espiritual dos nossos irmãos mentores, trabalhadores de Deus e de Jesus, que nos acompanham, nos assistem, nos orientam, nos trazendo aí, né, facilitando aí a nossa compreensão dos estudos, dos conhecimentos que o nosso Mestre Jesus permitiu que ficasse registrado aqui nessa obra, né? Muito bem. Então, nós vamos pedir para que a nossa irmã Andréia possa formular aqui a prece de encerramento do nosso estudo de hoje, com a palavra aí a nossa irmã. Que possamos juntos, então, em pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, então, né, proferir a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em erros e em tentações, livrando-nos de todos os males, porque é vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então, até a próxima oportunidade, né, se Deus assim nos permitir. Até lá, Andréia, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Até mais, tchau, tchau.